E aí você já pode fazer a pergunta, que aí fica gravado para todo mundo que vai assistir depois no YouTube. Pode falar. Eu queria que você explicasse um pouco resumido sobre a política, porque, nossa, é um conteúdo que eu fico muito bugada. Vastíssimo, né? Aham. Vastíssimo, e tem muito autor, e assim, graças a Deus que vocês têm um livro. Gente, antes de a gente começar a explicar sobre política, que a Gabi perguntou, eu quero deixar claro uma coisa. Só aula online não vai resolver a tua vida, tá? Você tem que ler o livro? Tem que ler o livro. Ah, Betão, mas eu não tenho livro. Vai lá na nossa página do Google Sala de Aula, que é a parte de filosofia, e uma das primeiras postagens é justamente o livro de filosofia. Baixa e lê. Lê as páginas. Eu sei que é meio chato ler no celular, mas assim, nada substitui leitura. Ah, Betão, ainda não entendi. Vi sua explicação, vi o livro. Ainda não entendi. Bom, você pode me procurar diretamente pelo Hangouts. Eu estou a semana toda pendurado no Hangouts. Ainda assim, você não conseguiu falar comigo, ou está com vergonha, alguma coisa assim, procura algum vídeo na internet. Então, assim, tem bastante coisa para você fazer para resolver a questão. Vamos lá. E também tem 3 turmas que foram agraciadas, né? As turmas de sábado, as turmas que tiveram aula comigo no sábado, receberam um material extra de política, muito bom. Depois eu vou disponibilizar para o resto da galera, depois da aula de hoje. Vou disponibilizar para o resto da galera, que é um material do Mário Sérgio Cortella. Então vamos responder a pergunta da Gabi. O que é política? Gabi, a gente pode começar dizendo de onde vem política, tá? A política é a ética que eu faço em público. Todo mundo aqui sabe o que é ética, a gente bateu muito nessa tecla, mas bateu mesmo. Tem uma coisa que vocês vão sair do terceiro ano sabendo fazer, é regra de 3, espero, e o que é política. O que é ética. Então, ética é o que eu faço no meu particular, na minha vida particular. Política é o que eu faço na minha vida pública. Só que você tem que entender que todos esses conceitos de ética e política, eles vieram de onde? Eles vieram da Grécia Antiga. E na Grécia Antiga, a ideia de política estava ligada à polis. Polis, P-O-L-I-S, polis, de cidade. Porque para os gregos, a cidade era a coisa mais importante que tinha. Por que a cidade era mais importante que tinha, Betão? Porque era a cidade que garantia a sobrevivência deles. Então, assim, os gregos iam para a guerra não pela glória, não pela fama, não, nada disso. Eles iam para a guerra para proteger a cidade deles, porque se eles perdessem, ou eles morriam ou eles viravam escravos. Então, não tinha muita opção. Todo mundo tinha que ir para a guerra, tinha que lutar bem. Então, o que acontecia na polis, as atitudes que você tinha na polis, representavam a política. É o ethos, a ética do seu mundo particular no mundo público. E esse conceito evoluiu bastante. Né? Naquela primeira aula que nós fizemos sobre o conceito de filosofia política, nós falamos que política pode ser bastante coisa, pode ser a minha maneira de ver o mundo. Por exemplo, pode ser a maneira como uma empresa trabalha, pode ser a arte de passar a mão, né? Os nossos políticos são famosos por isso, eles são famosos por meter a faca no nosso erário, né? No nosso dinheiro dos impostos. E política também é como é que eu vou organizar e como é que eu vou tocar para frente a minha vida em sociedade. Quais são as regras? O que eu tenho que fazer primeiro? Eu vou cobrar impostos ou eu não vou cobrar impostos? Cada um contribui com o que quer, o mais rico paga mais, o mais pobre paga menos. Eu vou ter serviços públicos? Eu vou ter serviços que servem para todas as pessoas? Ou não? Tudo depende da iniciativa privada. Se você quer ter uma educação, você paga por ela. Se você quer ter uma saúde, não tem um hospital público, você paga por ela. Como é o caso nos Estados Unidos. Então, tudo isso gira em torno do conceito, da ideia de política. Política como aquilo que se faz. E aí, para quem já viu o vídeo do Mário Sérgio Cortella, sabe que tudo que nós fazemos em sociedade é um ato político. Desde ir lá votar para presidente, ou para deputado, ou para governador, desde decidir estudar ou não estudar para a prova, desde jogar ou não jogar o papel de balinha no chão. Tudo tem consequência e tudo é um ato político. Entretanto, assim como na ética,
que eu preciso ter um conhecimento muito grande para poder fazer a melhor escolha possível, na política é a mesma coisa. Se eu não conheço, eu não sou capaz de escolher. Então, a minha liberdade política está muito ligada, isso é uma coisa que vocês não podem esquecer, a minha liberdade política, ela está intimamente ligada ao tanto de conhecimento que eu tenho a respeito da política. Quanto mais eu sei a respeito da política, mais poder eu tenho para inferir, para decidir os rumos da política. Não só da política que aflige a minha vida, mas da política que aflige a vida de todas as pessoas. Respondi sua pergunta, Gabi? Ou eu falei demais? Sim, consigo entender. Tá tranquilo, né? Próximo. Professor, a minha meio que não é uma dúvida, por assim dizer, mas eu estou sentindo um pouquinho de dificuldade na hora que o senhor coloca aquelas situações que para se dizer se foi ético, se foi amoral, entendeu? Só Beleza. essa. Vamos lá, Maria Eduarda. E assim, reduzir essas situações que são filosóficas, exigem mesmo um pensamento e tal, a coisa assim, tipo bizu, tipo, se é isso, é meio complicado, mas eu vou tentar fazer isso para você. Toda vez que uma situação estiver relacionada a regra, norma ou cultura, toda vez que uma situação estiver ligada à regra, à norma ou à cultura, eu tenho um aspecto que vai ser moral ou imoral. Certo? Certo. Por exemplo, a Maria Eduarda resolveu no carnaval fazer um blackface. Pintou a cara de preto, pintou os lábios de branco, botou um cabelo de nega maluca e saiu na rua. Pergunto, essa é uma atitude é uma atitude moral? Vamos lá, Maria Eduarda, me ajuda. Não, que não envolve lei, não envolve regra, não envolve ou envolve? Tem alguma lei, Maria Eduarda, que diz que você não pode fazer blackface? Não. Não. Então, não é imoral. É Tá moral. Você, no carnaval, você pode tudo. O carnaval é proibido, proibido. But, você já está pensando na ética. Poxa, mas será que eu vou ofender alguém usando um blackface? Será que não vai ser preconceito? Será que as pessoas não vão me taxar como uma pessoa preconceituosa porque eu estou fazendo um blackface? Aí você está correta. É uma atitude moral, porém antiética. Perfeito? Entendi. Vamos ver outra. Você está fazendo uma prova e decide colar na prova. É imoral. Você sabe que não pode colar na prova, você vai lá e cola. Certo? Vamos outra. Você tem direito a estacionar na vaga de deficiente físico. Tem uma vaga de deficiente físico, você estaciona seu carro. É um ato o quê? Moral. A lei é essa, eu estou seguindo. Agora, vamos dar um exemplo de imoral que a Lohane pediu aqui. Lohane aqui no chat pediu um exemplo de imoral. Eu não devo mentir. Tá? Eu não devo mentir. Ou pelo menos deveria mentir o mínimo possível. Né? Aí o meu coordenador chega para mim e diz assim: ei, Betão, a prova está pronta. E eu olhei e disse: eu não fiz a prova, porque eu fiquei jogando Cyberpunk 2077 até 3 horas da manhã. Eu digo: pô, Múcio, eu já te enviei, você não recebeu, não? Aí ele: pô, Betão, eu vou olhar aqui. Como eu sei que o Múcio é enrolado, tem muita coisa para fazer, eu sei que tem pelo menos 40 minutos para eu bolar uma prova e enviar para ele. Eu estou mentindo. Isso é certo? Não, isso é errado, é imoral. Então, se tiver contra a lei, contra o costume estabelecido da sociedade, é imoral. Por exemplo, o costume da sociedade no Brasil é o homem usar calça. Se eu andar de saia, é imoral. Não sei por quê, minhas pernas continuam cobertas. Talvez porque meus calcanhares sejam muito sexys. Talvez o pessoal ache que o meu calcanhar é muito sexy. Minhas canelas finas sejam muito sexys. Não sei. Mas é imoral. Andar por aí pelado é imoral.
porque tem leis contra isso, certo? E quando é que é ético e antiético? Aí você tem que fazer a pergunta: eu estou preocupado com o próximo? Eu estou cuidando do próximo? Eu estou dando ao próximo o tratamento? A Gabi aqui colocou que eles acham sexy os joelhos. Você sabia, Gabi, que antigamente os cotovelos eram considerados sexys? Por isso que você não coloca os cotovelos na mesa. Porque... então pronto. Vou pular essa parte. Então, a ética, eu tenho que fazer essa pergunta para mim. Eu estou preocupado com o próximo? Eu estou preocupado com o bem-estar do próximo? Eu estou preocupado com o bem-estar do maior número possível de pessoas? Se a resposta for sim, é uma questão de ética. Se a resposta for não, é uma questão de antiética. Por exemplo, eu sei que, vamos pegar um exemplo aqui, a Fernanda namora com o Bruno, e eu sei que o Bruno está metendo chifre na Fernanda com a Yara. Né? Tem algum aluno aí na sala com esses nomes? Não, eu falei de zoeira, mas se tiver eu peço desculpas. A Fernanda namora com o Bruno, mas o Bruno está metendo chifre na Fernanda com a Yara. E aí eu tô sabendo da história. Eu falo para Yara, eu falo para Fernanda que o Bruno tá metendo chifre nela. Se eu sei e eu não falo, eu tô sendo antiético. Com quem? Com a Fernanda. Vamos dar um exemplo mais tranquilo. Eu trabalho numa escola, óbvio. E aí eu conheço o caso de um professor que ele chega nas alunas e fica fazendo umas massagenzinhas estranhas. E eu sei que as meninas ficam desconfortáveis. Se eu não denuncio isso, se eu não levo esse assunto à direção, se eu não chamo esse professor para as conversas gay, meu irmão, o que é que você está fazendo aí? Que porra é essa que você está fazendo? Se eu não faço isso, eu estou do lado do agressor. Então eu estou agindo de forma antiética. Ficou claro agora? Muito bom, professor. Obrigada. Tem mais uma que a gente esqueceu de falar, que é o caso da amoral. A moral é o caso mais fácil que tem. A moral é tudo aquilo que não suporta, não aceita, não permite, não tolera nenhum tipo de julgamento, nem ético, nem moral. Por exemplo, choveu. Eu vou fazer o quê? Botar São Pedro na cadeia porque choveu? Vou dizer, São Pedro, é proibido chover em agosto. O senhor tá errado. O cachorro latiu. Eu vou fazer o quê? Eu botar uma coleira de choque no cachorro para ele não latir? Que coisa mais ridícula. Não dá para fazer um negócio desse. Entretanto, o ato natural, o fato, o fenômeno natural, ele não tem conotação nem ética, nem moral. Deixa eu ver aqui, o Matheus está dizendo. Tá certo dizer que o indivíduo moral é aquele que se mantém exterior ao julgamento ou qualificação moral, como um animal racional ou circunstância frequente, a infância ou a loucura, ou contraste. Matheus, aqui a gente vai entrar no campo do jurídico, tá? E aí eu vou te perguntar uma coisa. Vamos supor um psicopata, um cara tipo o Coringa do Batman. Ele é louco. Você concorda comigo que ele é louco. Beleza. Mas ele é amoral? Pergunto, ele tem consciência dos atos dele? Ele sabe que ele está machucando outras pessoas? Ele sabe que aquilo é contra a lei? Se a resposta for sim, então os atos são imorais, são contra a lei. Se eles não sabem, é amoral. Por exemplo, você não vai processar uma criança de 6 anos de idade com o mesmo peso da lei que você processa um marmanjão de 18. A criança de 6 anos de idade pegou uma arma de verdade, pensou que era de brinquedo, atirou e matou uma pessoa. Essa criança não vai ser processada. Quem vai ser processado são os pais, que deixaram a arma, a mão da criança assim, facinho. Tá? Então, por exemplo, uma pessoa com Alzheimer, demência, ela não sabe o que ela está falando. Ela não tem mais consciência, ela não tem mais controle sobre si mesma. As atitudes dessa pessoa também são amorais. Mas aí é no campo de vista jurídico, tá? É um pouquinho mais complicado.
Depende, Gabi. A Gabi está perguntando aqui se isso inclui um esquizofrênico. Depende. Você vai observar sempre o dolo, tá? Você vai observar sempre o dolo e a consciência do dolo. Dolo é se a pessoa tinha realmente intenção de fazer aquilo. E se ela tem consciência que aquilo ali ia fazer mal para alguém. Vai lá, eu tenho um Alzheimer, eu tenho uma doença aí qualquer, depressão, aí eu vou pegar uma faca e furo o meu coleguinha, eu furo o Tom, que é o diretor da escola, porque eu estou em crise de loucura lá, estou numa crise esquizofrênica, eu vou lá e furo o Tom. O juiz é que vai ter que dizer, se naquele momento ele vai ter que julgar. Eu sabia o que eu estava fazendo, se foi um crime premeditado, se não foi, se eu podia ter evitado, se eu sabia do que estava fazendo, se o Tom teve chance de defesa, é muita coisa, tá? Então, quem gosta dessas loucuras é advogado, eles vão achar, assim, se divertem pra caramba nisso aí. Beleza? Então, a moral, para nós, terceiro ano do ensino médio, para nós que vamos participar do Enem, para nós que vamos fazer a prova da UNB, para nós daqui a poucos meses vamos estar todos desempregados, né? Para nós, a moral tem a ver com eventos naturais. Beleza? Não cabe julgamento moral nisso aí. Beleza? E aí vale uma observação. Com quantos anos a criança percebe o certo e errado? Por volta dos 7 anos. Por volta dos 7 anos, toda criança já sabe o que ela está fazendo. É certo ou errado. Beleza? Por volta ali dos 7 anos. Alguns meninos demoram mais, alguns meninos chegam mais cedo nessa bagunça, mas você pode aí cravar uma idadezinha aí por volta dos 7 anos. Dúvidas até aqui? Próximo. Não. Tudo certo. Então já podemos encerrar, né? Professor, o senhor pode explicar novamente a ética para Aristóteles? Foi o que eu escolhi, só que eu não soube desenvolver direito e eu acabo que eu fiquei com dúvida ainda em relação à ética para ele. Vamos lá. Essa é uma pergunta muito boa, Andressa, porque a ética para Aristóteles é uma coisa tão bacana, tão legal, tão incrível, que se você usar ela na tua vida, você vai perceber que, putz, tua vida vai melhorar assim 1000%. Aristóteles, ele vai dizer o seguinte, e presta atenção nisso aqui, que todo ser humano é diferente um do outro. Poxa, esse cara é esperto, né? Ele percebeu lá na Grécia Antiga que toda pessoa que nasce é diferente. Então, eu sou diferente da Gabi, sou diferente da Maíra, sou diferente do Wellington, sou diferente do Eric, sou diferente da Júlia, sou diferente da Maria dos Anjos Pereira. Nós todos somos diferentes. E o que nós queremos para a vida também é diferente. O Eric quer ser policial, a Gabi quer ser médica veterinária, a Maria dos Anjos Pereira não quer fazer nada da vida, quer ganhar na loteria e ficar fumando maconha o resto da vida. Beleza. Então, o que é que nos une enquanto seres humanos, né? Aí eu pergunto pro Eric, por que você quer ser policial? É porque eu quero andar por aí de carrão, professor, e eu quero andar por aí de carrão, eu quero por aí pegar as gatinhas, porque policial pega gatinha. É um iludido mesmo, o Eric, mas tudo bem. Mas por que você quer fazer isso? Não, porque se eu fizer isso eu vou ser muito feliz. E aí eu pergunto para a menina, por que você quer ser médica veterinária? Ah, porque eu gosto de cuidar dos bichinhos. E se eu cuidar dos bichinhos eu vou ser feliz. Aí eu pergunto para a menina, por que você quer fumar maconha até morrer? Pô, professor, então, Bob Marley, professor. E aquele negócio, professor, é muita onda, muita lombra, professor, você é muito feliz. Então Aristóteles vai perceber que o pessoal do chat, deixa eu fazer a explicação, depois eu respondo vocês, tá bom? O Aristóteles percebeu que, embora todos nós fôssemos pessoas, e somos, né? Fôssemos e somos pessoas diferentes, com sonhos, anseios, objetivos completamente diferentes, né? Se você olhar no fundo, todos os nossos anseios, todos os nossos desejos, todas as nossas vontades, nos levam para um lugar só. E é o quê? Ser feliz. Então, essa busca pela felicidade
é que vai ser o fim último. Quando eu falar fim último, entenda o objetivo do homem. Qual o objetivo de uma caneta? Escrever. Qual o objetivo de um celular? Fazer ligação e fofocar no WhatsApp. Qual o objetivo de uma parede? Sustentar o teto. Qual o objetivo do chão? Sustentar eu. Qual o objetivo de uma calça? Não andar pelado na rua. Qual o seu objetivo na vida? Ser feliz. Certo? Você devia ter aprendido no primeiro ano. Ser feliz. Então, a busca pela felicidade, a busca do homem pela felicidade, dar-se-á, olha que coisa linda, dar-se-á, se dará pela eudaimonia, que é a busca pela felicidade. O daimos, a busca da felicidade. Né? Então, como é que eu vou buscar essa felicidade? Eu já descobri que a felicidade é comum para todo mundo quer ser feliz. Então, como é que eu vou buscar essa felicidade? Aristóteles vai ter uma sacada muito bacana. Ele vai dizer que existem algumas coisas que você faz que te levam diretamente para essa felicidade. Ele vai dizer que a ação equilibrada e voluntária vão te levar à felicidade. Em outras palavras, essa ação equilibrada e voluntária é o que ele vai chamar de virtude. O que é uma virtude? É uma ação equilibrada, nem para mais, nem para menos, onde você decide fazer esse troço. E quanto mais você faz esse troço, melhor você faz esse troço. Por exemplo, saber gastar dinheiro é uma atitude. Quem gasta demais é perdulário, gasta muito, mão aberta, começa o mês rico, na segunda semana do mês já está pobre. É ruim, isso é um vício. Gastar demais é um vício. Gastar de menos, mão fechada, mão de vaca, aquele cara que dá tchauzinho assim, ó, mão fechada, também é um vício. É o excesso. Perdão, é a falta. Então, uma ação que gasta demais está em desequilíbrio. Uma ação que gasta de menos está em desequilíbrio. Então, o certo é gastar aqui, ó, na medida certa, nem mais nem menos. Prudência. Trabalhar, fazer esforço físico para ficar bonitinho. Trabalho demais, eu fico muito bombado, estraga meu corpo, estraga minha saúde, você vai mijar colorido, fosforescente. Não fazer exercício nenhum, aí vão precisar de um guindaste para levar você para o cemitério. É ruim também. Então, quando eu exercito as minhas virtudes, eu estou no caminho da ética. E a ética é o reto caminho, a reta ação, é o atalho que você pega para chegar na felicidade. Então, a ética aristotélica é a ética da busca pela felicidade através do exercício do quê? Das virtudes. E as virtudes são o quê? São ações que você decide fazer, decide treinar de forma o quê? Equilibrada, nem para mais nem para menos. Nem se matar de estudar, nem nunca estudar. Nem escovar os dentes 7 vezes por dia, nem escovar os dentes uma vez a cada 7 dias. É um troço lá equilibrado. Ficou claro? Andressa, ficou claro? Então, no caso, a ética para ele sempre visa o bem individual, certo? Ele visa o bem individual, mas acaba se tornando o quê? O bem coletivo. Porque se você vai estudar, que para você fazer o melhor possível, você vai estudar e você vai treinar. Uma pessoa que sabe, ela vai fazer o errado? Não, porque o errado é o quê? É o vício. Então, acaba que, sendo uma busca individual, ela se torna uma busca coletiva para todos nós. Um benefício coletivo para todos nós. O problema é que no Brasil a gente busca se dar bem sozinho e acaba se lascando todo mundo junto. Então eu vou dar uma parada agora, vou dar uma olhada no chat, tem algumas perguntas no chat. A Gabi pergunta, se eu poderia falar das ideias de Erich Fromm? Poderia. Né? Poderia sim. A Lohane pergunta, o senhor vai postar essa gravação? Claro que eu vou gastar essa gravação. A Lohane pergunta, professor, vai cair filosofia política? Vai cair filosofia política.
Aliás, o grosso da prova é filosofia política, porque ética e moral é só a base do negócio, né? KKKK, KKKK, KKKK. Perdi o começo da aula. O senhor comentou sobre um bocado de coisa. Alguém me ajuda aí. Então vamos pegar o Erich Fromm. Vamos pegar o Erich Fromm. Aqui o livro. Cadê o viado do Erich Fromm? O viado não. Cadê o infeliz do Erich Fromm? Me lembra a página dele? Alguém lembra para mim, por favor? A página do Erich Fromm, para a gente dar uma olhada. Eu não lembro, professor. Que ótimo. Aí vocês ajudam pra caceta, viu? Porque, assim, é um livro muito grande. Eu lembrar exatamente em qual página está o infeliz do Erich Fromm, aí é brincadeira. Ele falando sobre ele em ética, não foi? Sim, que fala que é vício, virtude. Eu não consigo entender. Professor, se eu não me engano, é 332 a página. Alguma coisa 332. assim. Se eu não me engano, eu acho que é essa. Tá. Eu acho que eu encontrei. Quer ver? É nas escolhas. Não, aqui é Piaget. Pô, diabo, esse livro aqui tá com as páginas diferentes. Calma aí que eu vou tentar procurar aqui. Não. O meu livro tá com as páginas diferentes. Mas eu vou. Se você me der 2 minutos, eu vou procurar no livro que eu mandei para vocês. E aí. Que assim, gente, meu computador, ele é quase amoral. Ele tá aqui no limite do processador dele. Eu tenho até medo de abrir alguma coisa aqui e. Já aconteceu de eu estar dando uma reunião pelo Meet, fui abrir um negócio aqui e caiu tudo. Então, se eu cair, você já sabe o que aconteceu. Professor, e como é que você fez para jogar Cyberpunk nesse computador? Nesse não, eu jogo no da sala. O da sala é o seguinte, eu vou contar a história dele enquanto eu estou procurando aqui o arquivo, né? É assim, o computador da sala, meu filho queria um computador, né? Aí foi com a mãe dele na feira dos importados, lá em Lucia, e ele disse para mim assim, rapaz, eu vou gastar uns 3 mil reais nesse computador. Eu digo, beleza, fazer um computador gamer, 3 pau, beleza. Ok. Aí, daqui a pouco minha esposa liga, nós gastamos 6 mil reais nesse computador. Eu digo, ué? Que loucura é essa, mulher? Por que 6 mil? Não, porque eu perguntava se essa placa de vídeo era a melhor que tinha. Aí o cara dizia não, ela dizia eu quero o melhor. E essa placa mãe é a melhor? Não, essa aqui é a melhor. Então eu quero. E foi assim. O bicho é refrigerado com água, velho. Tira por aí. Qual a placa dele, professor? Rapaz, você tá perguntando demais já. Você já tá perguntando demais. Ó, eu vou dizer o que é que eu faço com ele, você vai decidir qual é a minha placa, tá? Fala. Eu jogo qualquer desses jogos mais modernos aí, no Ultra e o computador não sua. Caramba. Deve ser uma 2080, cara, alguma coisa assim. Cara, é um troço bizarro. Ó, o cooler dele é um H75. Pronto, eu tô com a placa aqui em cima. É uma Z170E. Não sei o que é que significa também não, tá? É porque eu guardei as caixas. É uma Z170E. Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Porcaria. Essa é a placa-mãe. É uma Asus Z. Ela custou. A placa custou na época 1.349. Tá com preço aí. Mas esse aí roda qualquer coisa mesmo, ele é compatível até com o i7. É bom, né? Eu espero não ter que trocar nos próximos anos, porque, cara, foi caro. Na época essa Preocupa bexiga não, a foi muito tecnologia cara. não evolui muito mais do que tá hoje em dia, não. Vai demorar até que precise trocar. Eu tô pensando, assim, meio fora da aula, mas dentro da aula ainda. Vocês já viram como os novos modelos de celular estão tudo. Porcaria.
Professor, seu microfone tá desligado. Caiu aí. O microfone tá desligado, professor. Tem que ligar o microfone. Caiu. Eu acho que ele não tá ouvindo a gente. Aí foi. Aí, agora foi. Agora foi. Eu não falei que se eu fosse tentar achar esse negócio Caiu. e deu merda? Pois é, então. Olha, eu já odeio o Eric Fromm, mas eu tô odiando ele mais ainda agora. Cara, Professor, não tem uma aula dessa que eu não passe vergonha, bicho. É brincadeira. 2 anos nesse negócio. Olha, voltei de novo ali. Eu vou tirar esse aqui. Vamos lá. Microfone com fone de ouvido, ok. Olha, não tem uma aula nessa daí. Eu não passe vergonha com essa praga. Por que ele não vai pro PC da sala? Eu E aí, estão me ouvindo agora? Aham. Opa, Tamo. beleza. Sim. Rapaz, eu vou dizer, é uma loucura. Isso aqui é vergonha alheia. Eu vou parar de gravar essas aulas como aula e vou deixar como piada, assim, virar meme. Esse negócio, não é possível um negócio isso. E eu perdi todas as perguntas do chat, inclusive. Mas eu tô vendo muito kkk. Então vamos lá, o Eric Fromm, esse miserável. É na página, qual é? Eu procurei aqui, apareceu na 181. Que não é a nossa, com certeza. Pois é, apareceu na A que a gente 316. estava estudando era da 332 e diante. Eu sei. Eu estou procurando com o nome From, porque deveriam Então, me jogar direto no nome deste infeliz, mas vai que quanto nome dele tem por esse texto, velho. Muita referência com o nome dele. eu pesquisei o nome dele inteiro. Isso aparece na 121, na 329. É porque deve estar com From Eric, quer ver? Achei. Eric Fromm, é. Não, achei a de 181 que você falou. Não, serve não. Tem que ter paciência, vai. Uma hora a gente encontra isso aí, ninguém vai para lugar nenhum, vai para onde? Não vai para lugar nenhum hoje. Hein, professor? Não. Oi, fala. Porque Tá porque aqui. eu não uso o computador da sala. Achei. Página 329. Achei. Infeliz. Bom, o E eu Eric tinha Fromm, falado, hein? mas, meu bem, eu já lhe falei que este outro livro, o livro físico, as páginas são diferentes? Já. Ai, que bom. Bom, o Eric Fromm, ele vai falar exatamente aquilo que eu acabei de falar do Aristóteles, velho. A ideia de vício e de virtude. Né? Então, olha só. Eu vou ler o que está no livro de vocês e a gente vai partir daí. Analisando essa relação entre responsabilidade e virtude, Eric Fromm concluiu que a responsabilidade primordial do ser humano está relacionada com a própria condição humana, isto é, a realização de suas potencialidades da vida. Assim, e aí vem a citação dele. O bem é a afirmação da vida, o desenvolvimento das capacidades do homem. A virtude consiste em assumir a responsabilidade por sua própria existência. O mal constitui a mutilação das capacidades do homem. O vício reside na irresponsabilidade permanente de si mesmo. Vamos lá. Essa aqui é moleza. Acho que a explicação vai dar menos trabalho do que localizar o Eric Fromm. Vamos lá. Quem concorda com essa frase? Quanto mais liberdade você tem, quanto mais responsabilidade você tem, mais liberdade você possui. Eu concordo. Eu Por quê? concordo. Aí lascou, né? Na hora do porquê o negócio roda. Tem que dar graças a Deus que essa prova que vocês vão fazer sexta-feira não aceita porquê. Vamos lá. Quanto mais responsabilidade eu tenho, mais liberdade eu possuo. Está correto? Sim, está correto. Por quê? A gente pensa que é o contrário, né? A gente pensa que quanto mais liberdade a gente tem, menos responsabilidade a gente tem. A gente pode fazer o que a gente quiser.
Mas liberdade não é fazer o que eu quero. Na verdade, um pouco, né? Liberdade é eu escolher o que eu quero fazer e aceitar a consequência do que eu vou fazer. Então, para o Erich Fromm, a ideia de bem é quando eu escolho bem e essa escolha me faz bem ou faz bem para os outros. E a ideia de mal é quando quando eu escolho, essa escolha me faz mal, mas eu digo que a culpa não é minha. Tipo aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar? Que é isso? Eu sou uma folha no rio? Eu sou um pedaço de papel sendo carregado pelo esgoto? Não. Eu tenho que decidir o que eu vou fazer da minha vida. E eu só posso fazer isso, eu só posso tomar essa decisão, eu só posso correr atrás disso aí, quando? Quando eu vou, perdão, quando eu vou e escolho o que é melhor para mim. Mas como é que eu vou escolher o que é melhor para mim? Para escolher o que é melhor para mim, eu tenho que conhecer. Se eu não conhecer, eu não sou capaz de escolher o que é melhor para mim. Então, quando eu escolho e digo que a culpa é dos outros, isso é um vício. Isso me machuca, porque eu estou colocando a culpa nos outros por uma coisa que eu deveria ser responsabilizado. Tem um filósofo que eu gosto muito, infelizmente a gente não tem tempo de estudar esse cara, que é um filósofo da escola pragmática americana, chamado Jim Rohn, que ele diz o seguinte, qual o grande problema? Faça uma lista de tudo que está errado na tua vida. E ele pega a lista e diz assim, tem alguma coisa errada com a tua lista, que a coisa mais importante que está errada na tua vida não está nela. E aí você pergunta o que é, e ele diz você. Porque é você que faz as escolhas, porque é você que toma as decisões. Então, se a sua vida está uma bagunça, aí ele fala assim, you messed up. Você bagunçou com tudo, você ferrou com tudo, né? Se a tua vida está uma bela porcaria, uma bosta, quem é a culpa? É sua. Porque foi você que fez as escolhas, você que escolheu. Aí você diz para mim assim, professor, mas eu escolhi de acordo com o que eu tinha na época. Mas foi você que escolheu. Tá? Então, para o Erich Fromm, essa é a questão da responsabilidade e a questão da escolha. Então, lembra, gente, não é porque você nasceu numa família que é pobre, numa família que é humilde, ou porque você tem um pai que deu problema, uma mãe que deu problema, um tio que deu problema, que você vai dar problema. Você pode romper com tudo isso, você pode ser o cara da tua família que deu certo. Basta você fazer as escolhas certas. Para fazer as escolhas certas, você tem que correr atrás. Beleza? Respondi a pergunta? Responder, professor. A Obrigada. epopeia do Erich Fromm. Meu Deus do céu, isso vai entrar para os anais da história da filosofia. Mais alguma? Mais alguma, gente? Tá, eu vou fazer uma pergunta parecida, no esquema, ali no caminho do que tem na prova, para que vocês tenham uma ideia do que espera vocês, tá? Para que você depois não diga, poxa, professor, se eu explicar uma coisa, caiu outra. Porque eu vou cobrar vocês igualzinho os vestibulares cobram. Então, quando vocês forem carregar a prova de vocês, tenham um pouquinho de paciência, que ela tem muita imagem, tá? Muita imagem. Então, tenham um pouquinho de paciência quando vocês forem carregar a prova de vocês. Tá. Vou pegar uma questão aqui que eu possa trabalhar diferente. Pronto, essa daqui é legal. Opa, peraí, tá apitando meu Hangouts. Alguém tá mandando mensagem para mim. Gabriele, eu entrei na sala, não tive como ficar até o final, eu tive gente resolvendo um probleminha. Gabriele mandando mensagem, tá bom. Vamos lá. Gente, imagina a seguinte situação.
Eu travei? Não. Não. Tá. Imagina a seguinte situação. Você resolve pegar uma grana emprestada comigo para resolver alguma coisa importante da tua vida. Mas você sabe que não vai me pagar. Você vai pegar o dinheiro emprestado, mas você sabe que não vai ter condições de me pagar. Certo? Certo. Eu pergunto para vocês, dentro da ideia de Platão, ou de Platão não, de Aristóteles sobre ética, que tipo de ação é essa? Antiética. É antiética. Mas será que muda de um filósofo para o outro? Por exemplo, para o Kant, que tipo de ação é essa? Agora você pesou. Agora eu apertei sem agarrar, né? Então você tem que saber esse tipo de coisa. Vou responder para o Kant, né? Para o Kant seria uma questão de imoral, porque você pegar o dinheiro premeditadamente, sabendo que não vai me pagar, só vai estar fazendo bem para você, mas não vai estar fazendo bem para a coletividade. E a coletividade, para Kant, que a gente sabe que a ética kantiana é a ética do dever, é a ética da racionalidade. Essa ideia da racionalidade é o que é bom para todo mundo. Bom para todo mundo é que você pega o dinheiro e pague. Se você pega o dinheiro e não paga, é bom só para você. Eu vou ficar com raiva de você, é bom você correr bastante. Né? Então, quando aquilo que você escolhe para Kant, veja bem, para Kant, é uma escolha que só faz bem para você, não é ético, é um desvio moral, mas funciona. E se fosse, por exemplo, para Maquiavel, falando de Maquiavel em filosofia política, olha, Sidney está dizendo aqui que eu sou agiota. Eu não diria que eu sou agiota. Não sou mais, pelo menos. Então, você pega Maquiavel, e o que Maquiavel vai dizer de um troço desse? É bom para. Assim, o Maquiavel vai dizer: enquanto você fizer isso a nível de pessoa, tá de boa, tá tranquilo, tá sussa. Você a nível de pessoa, comigo a nível de pessoa, a gente se resolve. Agora, quando eu jogo isso aí numa questão de governo, cara, eu não posso fazer isso. Eu não posso sair por aí no treta. Imagina, eu pego 10 bilhões de dólares com os Estados Unidos me empresta essa grana, eu, presidente do Brasil, pego essa grana dos Estados Unidos, aí os Estados Unidos vai, e aí, Betão, quando é que você vai pagar? Eu digo, never. Put na conta do Adão. Se ele não paga, eu também não. Eu vou falar isso para os Estados Unidos, eu vou dizer que quando acaba a saliva, começa a pólvora, que nem o abestado presidente da República quem tem. Não, eu não sou doido, não. Eu não posso fazer um negócio desse. Por quê? Eu estou representando um país. Se eu faço um troço desse, a chance boa é da gente entrar pelo cano. Então, perceba, para cada filósofo, mesmo dentro das interpretações de ética e moral, a coisa muda. E se você não souber, o negócio desanda. Por exemplo, para Santo Agostinho, como seria? Seria uma questão do livre-arbítrio que me leva ao pecado. Para Platão, seria uma falha da ética ao ponto de eu não estar preocupado com você? Seria. Se a gente pegar, por exemplo, a ética histórica, a questão histórica da construção da ética e da moral, vai ser o quê? Dependendo da época é crime, dependendo da época não vai mais ser crime. Você sabia, por exemplo, que os árabes eles têm um dia para você perdoar dívidas? É interessante isso. Acho que a gente pode fazer uma discussão rápida sobre isso. Os árabes, eles têm um dia onde você deve perdoar a dívida de alguém. Alguém está te devendo alguma coisa, um favor, dinheiro, qualquer coisa. Você perdoa esse cara. Eu pergunto, isso é uma decisão ética ou moral? Ética. Moral. É
É moral. Nesse caso, significa moral, né? É moral. Sabe por que é moral, Sidney? Você acertou, muito bem. Porque eu estou dando uma imposição. Você deve. É uma lei, é uma imposição. Você deve perdoar uma dívida. Mas por que eu vou perdoar essa dívida, Betão? O que é que eu ganho com isso? Eles perdoam as dívidas para que quando eles morrerem, que eles vão ser julgados por Alá, que é a versão deles de Deus, Alá também perdoe a dívida que nós temos com ele. Então, eu sou bom. Olha que loucura isso. Eu sou bom não porque eu sou bom. Não porque é bom ser bom. Eu sou bom porque senão Deus castiga. Aí eu pergunto, essa bondade, ela é ética ou moral? Eu não estou preocupado com o outro. Eu quero que o outro se exploda. Eu estou preocupado comigo, com a salvação da minha alma. Estou preocupado em não ir para o inferno. Então eu sou bom. Por quê? Porque eu não quero ir para o inferno. É a mesma coisa de eu seguir as leis com medo da punição. Eu sigo as leis, eu não estaciono aqui. É vaga de deficiente. Eu não sou deficiente, eu não estaciono aqui. Por quê? Porque eu gosto dos deficientes, que eu acho que eles têm um lugar na sociedade, porque a vaga é deles, eu tenho que respeitar. Não, porque eu tenho medo da porra da multa. Meu pai dizia que aquela proibido de estacionar, aquele símbolo, né, aquele Ezinho cortado, proibido de estacionar, não significava proibido de estacionar, significa estaciona aqui e ganha uma multa. Por que as pessoas começaram a usar cinto de segurança? Porque começaram a cobrar multa. Beleza? Tá claro, gente? Posso passar para frente? Pode. Aliás, tem alguma coisa para passar para frente? Então vocês já viram que a prova de vocês está de ferrar o Judas, né? Muito Professor. texto na prova de vocês. Muito texto, muita Professor, interpretação. se eu faço algo que eu sou obrigado a fazer, mas eu tenho uma boa intenção, se torna moral ou ético? Vamos lá, Sidney. Vamos bem devagar. Vamos lá. Você é obrigado a se alimentar, Sidney? Sim. Porque senão você morre, né? Mas aí você escolhe o melhor alimento para você. Você está sendo ético ou o que você está sendo com você mesmo? Entendi. Ainda é moral. Na verdade, é ético. Você é obrigado a se alimentar por uma questão biológica. Sua mãe não vai forçar para você. Ou talvez force, não sei, minha mãe forçava. Come, senão tu apanha. Eu digo, como não gosto de apanhar, eu comia, né? Não é à toa que eu sou gorducho hoje. Então, assim, mas quando você escolhe o melhor alimento, você está preocupado com você. Então se torna uma atitude ética. O cuidado com si mesmo é sempre ético. Professor, quando a pessoa é obrigada a fazer algo antiético, me dá um exemplo, Gabriel. Pode ser quando ela é obrigada a matar? Essa é uma questão muito profunda, muito, muito pesada mesmo. Quando é que eu sou obrigado a matar? Tipo assim, Ato, sei lá, ou quando alguém faz um mal pra sua mãe, você vai lá cobrar ela. A pessoa tá fazendo mal pra sua mãe, entendeu? Mãe é um troço difícil de colocar na equação, né? A gente nunca pensa muito quando o assunto é mãe, a gente age. Se alguém falar mal da minha mãe, eu sou capaz de ir na casa dele para tomar satisfação. Quando é uma Se é que minha mãe é situação feia, eu vou na entre... casa do sujeito. Então, vamos lá. Quando tá numa situação de você ter que escolher entre sua vida e a vida de outra pessoa. Perfeito. Vamos lá. Vamos imaginar que o Henrique... É Henrique, né? Como é que pronuncia teu nome? Henrique. Henrique. Vamos supor que o Henrique está em casa dele, numa boa, ele, a mulher e o filho, e entra um ladrão na casa dele. O Henrique ele vai defender a casa dele. Ele vai defender o território dele, porque aquele ladrão ali, ele é um invasor. Ele invadiu o seu território, ele invadiu o lugar mais sagrado do mundo para você, que é a tua casa. Certo? E você vai se defender. Entre o ladrão morrer e entre você morrer, é preferível que nenhum dos dois morra. Mas se eu tiver que escolher, eu vou escolher que o ladrão morra. O ladrão entra na minha casa e coloca em risco a vida da minha família, eu vou usar de força progressiva para impedi-lo. Eu tenho um facão. Eu dou um golpe de facão e o cara cai no chão. Eu ligo para a polícia. É legítima defesa. É ético. Eu estou defendendo a minha vida.
cara caiu no chão. Eu continuo batendo nele com o facão até ele virar uma polpa de tomate no chão do meu quintal. Aí é antiético. Perfeito? E como é que eu sou obrigado a fazer uma coisa que é antiética? Vamos lá. Eu trabalho numa repartição pública e o meu chefe, eu trabalho numa empresa, e o meu chefe diz para mim, tá o cliente aí, mente para mim. Diz que a encomenda não está pronta. Diz que a encomenda atrasou. A encomenda nem está pronta ainda. Eu vou lá, por uma questão de hierarquia, porque eu não quero perder o meu emprego, eu vou lá e para o cliente falo, olha, infelizmente a sua encomenda atrasou, nós estamos correndo. A encomenda do cara nem está pronta ainda, nem começamos a preparar esse negócio. Eu vou lá e minto. Eu estou sendo antiético, mas alguém me obrigou. É claro. Professor, mas se não é ordem do seu chefe, não se torna algo ético? Não, Digo, de moral? jeito nenhum. Ordem do meu chefe é sempre moral. Entenda uma coisa, amigão. É ordem, é lei, é norma. Desculpa, eu só regulamento, confundi o termo. É moral. É sempre moral. A escola diz, você não pode vir para a escola de shortinho curto. É um comportamento, é um código moral. Eu estou dando uma determinação. Não pode. Você só pode fazer a prova de caneta azul ou preta. Você deve fazer a prova de caneta azul ou preta. Deve, é um dever. Se é um dever, eu estou ligado com o quê? Moral. É uma norma, é uma lei, é um regulamento. Meu chefe mandou. Aí eu posso escolher. Aí é que vem aquela história. Meu chefe mandou eu adulterar alguns documentos para dizer, para maquiar os dados da empresa, para dizer que a nossa situação está ruim. Eu posso escolher. Obedeço ou não obedeço. Se eu decido obedecer, eu estou agindo de forma antiética e imoral, porque eu estou cometendo um crime. Se eu decido não obedecer, aí eu vou me ver lá com o meu chefe e com o departamento pessoal. Eu vou ser demitido. Por isso que é tão importante a gente ter funcionários públicos que são aprovados por concurso, porque eles não devem nada para ninguém. A primeira coisa que me disseram quando eu entrei na Secretaria de Educação, além de você é doido, eles perguntaram isso, né? Eles disseram assim para mim, você chegou aqui por suas próprias pernas. Você não deve nada a ninguém, nem a deputado, nem a governador, nem a ninguém. Então, se eu vejo alguma coisa que está errada, eu não me importo se quem deu a ordem foi o secretário de Educação, foi o presidente da República, foi o diretor da escola. A decisão é minha, se eu faço, se eu não faço. Tá claro até aqui, gente? Ou não? Sim, tá claro. Então, assim, vou dar um toque de amigo, dar um peso bastante na questão dos políticos e na interpretação do que eles estão falando. Por exemplo, a essa altura do campeonato, você já deve saber identificar alguns filósofos pelo jeitão da fala. Quer ver? Olha isso aqui. Você me diz de onde veio isso aqui, tá? Mais ou menos de onde veio isso aqui. A ética se torna, portanto, a aproximação impossível entre Deus, entre o homem e Deus. Enquanto que Deus é todo perfeito, o homem é imperfeito. Mas o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Portanto, carregamos em nós o desejo à perfeição, que se faz através das boas ações dentro da ideia de religião. Que tipo de filosofia moral e ética eu estou falando aqui? Já vi que a prova de vocês vai ser um negócio. Tem alguma coisa a ver com o cristianismo, professor? Tipo o Agostinho? Que é... Exatamente. A Júlia, a Yara e a Natália acertaram na cabeça medieval. Aí o Bruno vem na tabela, porque a namorada dele... Oi, tem mesmo um Bruno e uma Yara nessa sala. Beleza?
Dúvidas? Eu, se fosse vocês, eu passava a semana dando uma olhada em questões de filosofia ética, filosofia moral, filosofia política que saíram no Enem, vestibular, essas coisas. Dá uma olhada durante a semana. Se você tiver alguma dúvida, manda a questão para mim, manda o link para mim pelo Hangout e a gente resolve. Beleza? Beleza. Mais Sim, alguma professor. coisa, gente? Tudo ok. Tá tudo ok? Não, pra mim tá bom. Ok. Oi, Eric? Repete, Eric. Pra mim tá tudo bom. Tá Tá. ok. Então, nós vamos encerrar essa aula. Eu só queria mostrar uma coisa para vocês. Olha a grossura disso aqui, velho. A grossura. Que isso? Credo, né? Lembra que eu falei numa aula passada que eu era anime das antigas, fã de mangá das antigas? Então, isso aqui é uma edição encadernada. Eu pego os desenhos originais da década de 70, do mangá da década de 70, do Chusenkan Yamato. Eu só levei 40 anos da minha vida procurando isso aqui. Isso deve ter custado uma nota. Custou. Valeu cada centavo. Ah, sim. Yara pergunta quantas questões vão ser à prova. Serão 10 questões, 1 ponto cada uma. Todas as questões são obrigatórias. Você vai ter que responder, senão não fecha o formulário. A prova vai ser sexta-feira agora. Eu vou abrir o link às 8 da manhã e às 18 horas eu vou fechar o link. Então você vai ter de 8 da madrugada. Eu não vou fechar exatamente às 6, né? Mas até às 6h30, 7 horas da noite. Então você vai ter 12 horas para fazer essa prova. Na verdade, Gabriel, isso é mais antigo do que Cavaleiro do Zodíaco. Tá? Cavaleiro do Zodíaco é da década de 90, isso aqui é da década de 70. Tá? Então você vai ter 12 horas para fazer, mais ou menos 10, 12 horas para fazer a tua prova. Tá? Você só vai ter direito a uma chance. Começou a fazer, caiu a internet, que pena. Começou a fazer e sei lá, marcou uma coisa errada, que pena, velho, já era. Você já entregou, já era. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, gente? Tranquilo, Sim. professor. Professor, aí não é culpa nossa, sim, né? a recuperação. Aí, A recuperação. A internet cair não é culpa nossa, não. Não, também não é minha. Você viu que caiu durante a live? aí, Né? ó, antiético. Você viu que caiu durante a live? Antiético. Vamos lá. Mas também não é culpa sua, Eric. Se você pega o ônibus, vai para a prova do Enem e o ônibus quebra. E aí? Já pensou Ele nisso? lascou. Lascou, exatamente. Mais sorte no ano que vem. Olha só, recuperação. Lembra que eu passei umas tarefas de casa para você fazer no caderno? Lembra? Aham. Então, a pontuação de recuperação vem dali. Aí nessa hora tem alguém, uma hora dessa, dizendo assim: filha da mãe, eu não fiz nenhuma dessas no caderno. Tô lascado. Exatamente. Hoje ainda vou passar mais uma tarefinha extra do caderno, para fazer no caderno. Aí você vai, se você ficar não passar nessa prova, não tirar de 5 a mais, você me manda seu material e a gente já funciona como recuperação. Simples, não é? Tranquilo, né? É isso, gente. Ainda bem Podemos que eu fiz. encerrar? Oi? Ainda bem que eu fiz. Ainda bem que você fez, né, Eric? Porra, da hora, hein? Mas tem gente aí que não fez, deve estar me maldizendo até a última geração. Podemos encerrar, galera?
Xingando até em Sim. grego. Ah, mas já viu xingando em grego? É muito engraçado. Eu não sabia que tinha tantas consoantes numa palavra só. Aliás, a maioria dos xingamentos que a gente tem, clássicos, são gregos, tipo apedeuta. Você chama alguém de apedeuta. Ah, tá. O Bruno perguntou aqui, fala do Kant de novo. Não sei a fixação que o pessoal tem por esse Kant. Odeio ele. Odeio mesmo. Tá? Bom. Tá pronto, Bruno? Vamos lá. Alguém, Micaele Nunes. Não vou deixar entrar, não. Não é da Secretaria de Educação, não é. Vai saber se é um hacket querendo me pegar, querendo ver minhas fotos, segurando minha espada. Vamos lá, ética kantiana. Bruno, quando você pensa no Kant, você tem que pensar uma coisa. A ética dele é formal, universal, não se preocupa com o indivíduo. Ponto. Formal, universal, não se preocupa com o indivíduo. O Kant diz assim, faça isso. Qual a fundamentação? Ele é muito desumilde, cara. Disse que ele nunca cuspiu na vida, porque ele achava um desperdício. Na cidade, ele nunca saiu da cidade dele, que era Kronosberg, uma braga dessa lá. As pessoas acertavam o relógio pela hora que ele saía para passear. Que horas são? São 3h15. Como é que você sabe? O Kant acabou de passar aqui. O cara é chatonildo mesmo. Então, olha só. Você lembra que o Aristóteles disse que a felicidade vai reunir a todos nós? O Kant ele vai dizer que é a razão. Todos nós aqui somos racionais. Uma vez eu falei isso, a menina ficou brava comigo, que ela disse que não curtia racionais, não, ela curtia K-pop. Mas vamos lá. O Kant ele vai dizer que todos nós somos racionais. Então, quanto mais racional formos, mais moral seremos. Olha que loucura, bicho. Então, obedecer à norma moral é um reconhecimento que você faz a sua legalidade. Ou seja, a sua própria racionalidade. A lei está pronta. Se a lei está feita, ela foi feita pelos melhores possíveis. Se a lei está feita, ela foi feita pensando nos mais altos estandartes da razão. Então, seu trabalho é o quê? Mostrar que é esperto e seguir a lei. Então, o ato moral, ele tem que ser autônomo e consciente. Igualzinho a Aristóteles, quando ele vai falar da virtude. Olha como Kant chupinhou Aristóteles. O ato moral, que para o Aristóteles seria a virtude, tem que ser autônomo e consciente. O ato moral em Kant deve ser também autônomo e consciente, só tem um detalhe. E aí é o detalhe do pulo do gato. Para o Kant, esse ato moral, que seria as virtudes do Aristóteles, tem que ser por dever. Você deve fazer esse troço. E aí é onde vem o reconhecimento da razão humana. Então, toda parte do diabo do reconhecimento da razão humana. E meu Deus, o Kant é tão ruim que dá até tosse. Então, o Kant, a ética kantiana, ela vai se basear no imperativo categórico. Ou seja, a nossa ação deve ser universalizada sem prejuízo para a humanidade. Então, eu encontrei uma carteira na rua. Tem lá o dinheiro e os documentos deixa eu ver de quem, do Marco Antônio. O que a razão diz para mim? Localiza o Marco Antônio, devolve o Marco Antônio. Devolve a carteira para o Marco Antônio. Dinheiro e documentos incluídos. Mas eu sei que o Marco Antônio é um safado, metido na namorada. O que eu faço? Eu guardo o dinheiro, pego os documentos dele e toco fogo. Eu posso fazer isso? É óbvio que eu posso. Quem achou a carteira fui eu. E aqui é que é o ponto. Isso aí não vai ser ético. Não vai ser moral. Por quê? Não é o que todo mundo vai fazer. O que todo mundo vai fazer tem que ser uma coisa baseada onde? No racional. O Marco Antônio tá rindo, né? Uma cola. Mais alguém tem alguma dúvida? Bruno, ficou claro a ideia do Kant? Bruno, ficou claro a ideia do Kant para você? Eu vou entender o silêncio do Bruno. Sim, ficou sim, bacana. Gente, não tem segredo essa prova. É ler
ler. Muito cuidado com os peguinhas, tem muito peguinha, muita pegadinha na prova. Tem uma questão, inclusive, uma questão sobre livre-arbítrio, tem muita pegadinha, mas caramba, muita pegadinha mesmo nessa questão. Cara, vai ser uma graça isso aqui, bicho. Se isso fosse em sala de aula normal, vocês iam querer me matar. Pô, sabe que é uma maldade que eu fiz uma vez? Prova bimestral de filosofia, tá? Era a última do ano. Acho que foi em 2017. É o gabarito do segundo e do terceiro ano. Tudo letra B. Aí você imagina, uma prova de filosofia, da primeira à última questão, tudo letra B. Olha o tamanho da encrenca. Aí você está lá corrigindo, passando o gabarito, primeira B, segunda B, terceira B, quarta. Não, tá errado isso aqui. Tá errado isso aqui. Pode não. O professor nem fazer um negócio desse. Cara, eu vou colocar umas aqui, C e D, só por garantia, que é para não dar merda. Teve gente que fez isso. Teve uma menina que já estava aprovada e ela só de zoeira saiu marcando B de cima a baixo. Não, professor, eu fiz 3 questões, deu tudo B, eu vou marcar o resto da letra B, que eu não quero ler mais nada, não. E pá, marcou tudo letra B. A primeira vez, desde 2015, que alguém fechava uma prova minha. É que vocês não me conhecem, gente, não me conhecem direito, não tiveram aula comigo de verdade. Isso aqui não é aula de verdade. Mas, assim, eu sou famoso na escola pelas provas mais loucas possíveis. Uma vez eu dei uma prova que uma questão estava escrita em código Morse. Você teve uma aula comigo no primeiro ano? Como, Vitória? Porque eu não dou aula no primeiro ano? Eu também tive, professor. Como? Deve ter sido no segundo ano. No segundo ano. Não, no primeiro ano não, no passado, segundo. só se foi. Eu tive aula com o senhor no segundo ano. Bom, que seja. Não vamos endoidar por causa disso. Então, vocês sabem do Fit Dance. Cara, que saudade do Fit Dance. Mas vamos lá. Podemos encerrar, negada? Professor, Oi. deixa eu só achar a pergunta que eu tinha colocado aqui para. Rafinha, você pode falar mais alto, por favor? Eu vou só achar aqui a pergunta que eu tinha para te perguntar. Que foi uma. Pode procurar, não tem pressa, não. Não é como se eu fosse fazer o almoço. Política é uma cidade com um conjunto de cidadãos que são governados por alguém? Isso é a definição grega, tá? Entendi. É porque eu estava olhando o livro, eu tentei juntar as características, né, que... Você perdeu o comecinho da aula, Rafa? Da aula de revisão? Aham. Perdeu? Perdi. Então, no comecinho da aula eu falei exatamente sobre isso. Que política tem muitos conceitos e ele vem justamente da Grécia. E na Grécia, política era a ética que eu faço, a ética não é no particular, a ética que eu faço na minha vida pública é a política, né? Então, assim, para os gregos, a ideia de cidade era muito importante, por isso polis significa cidade, né? E política é o jeito de manter a cidade, porque para eles cidade era super importante. Por quê? Cara, a maior punição que eles tinham na Grécia não era... Você tem uma ideia. A maior punição que eles tinham na Grécia não era botar você na cadeia, não era matar você, era exilar você. Então, ninguém da cidade ia falar com você, você não podia entrar na cidade, você não podia ter contato com ninguém da cidade. Isolar mesmo, isolar, exílio. O exílio era uma punição terrível, as pessoas se matavam no exílio. Professor, Oi? essa época aí é aquela época da marcação, que, tipo assim, dependendo do crime que você cometia, você levava uma marca, pra todo mundo saber?
Não, isso é mais comum na China. Na China eles marcavam o cara com um X na testa. Ferro quente. Ah, entendi. Não, a época que eles começaram a fazer isso, marcar os caras pelo crime que cometeu, isso era muito comum na Europa, especialmente com mulheres adúlteras. A gente marcava a flor de lis. Olha que coisa irônica, né? A mulher adúltera, a gente marca. Isso. Símbolo, você pode jogar no Google, flor de lis, é um símbolo bem bonito. Inclusive nas armas da França tem a flor de lis. Os mosqueteiros usavam a flor de lis como símbolo. E como é o nome daquela deputada que mandou matar o marido e tinha muitos amantes, não sei o quê? Flor de Nis. Pois é, bicho, a história e a ironia são um negócio meio pesado, cara. Gabriel pergunta se existe filósofo antigo brasileiro. Não, porque não tinha Brasil naquela época, né? O Brasil foi descoberto, ou melhor, foi invadido pelos portugueses em 1500. Os portugueses sabiam que o Brasil já existia como Brasil desde 1470, 1490, mas só resolveram vir para cá em 1500. Né? Então, os índios eles têm uma filosofia própria, mas ela é uma tradição oral. Então, os acadêmicos não levam muito a sério. O Brasil tem filósofos, tem filósofos muito bacanas. Eu aconselho para você a começar os estudos de filosofia no Brasil, como Mário Sérgio Cortella, com o professor Leandro Carnal. Pula o Pondé é besteira, não vai ler o Pondé, ele é meio fraco, não gosto do Pondé. Né? E por aí vai. É um livro ótimo, ele saiu de circulação. Se você encontrar ele na internet para ler e essas coisas, ele é fantástico, só que eu acabei de esquecer o nome dele. É do Roberto Gomes, Filosofia Tupiniquim, só um minutinho. Eu acho que é Roberto Gomes o nome do autor. Estou procurando aqui no Google. Crítica da Razão Tupiniquim. É isso. Se você encontrar esse livro, eu aconselho você a ler. Crítica da Razão Tupiniquim. Ele pega uma zoeira com... Olha, ele pega uma zoeira com o Kant, que escreveu o Crítica da Razão Pura, e ele vai fazer o Crítica da Razão Tupiniquim. Cara, é um livro engraçadíssimo. Ele responde umas perguntas bem cretinas a respeito da nossa vida. Por exemplo, o Brasil é um país tropical, certo? Quente pra cacete, certo? Por que a gente anda de terno e gravata, velho? Esse tipo de pergunta que ele responde no livro dele. Cara, é incrível. Roberto Gomes. É um livro de 77, cara. Livro bom da porra. Assim, e sim, eu crio ranço. O filósofo ruim. Kant é um filósofo ruim, eu crio ranço com ele. Dionísio de Areopagita é outro filósofo fuleiragem, eu nem falo dele. Tem mais outros que são Jean Baudin. Putz, odeio Jean Baudin, meu Deus do céu. Nunca mais visse o Jean Baudin na minha frente, era pouco tempo. Queria ter tempo para falar com vocês de filósofos que realmente importam para a vida da gente, como, por exemplo, o Marco Aurélio, filósofo romano, o último grande imperador romano. Marco Aurélio tem um livro incrível chamado Meditações. Você terminar o terceiro ano, né? Quando você terminar o terceiro ano, procura esse livro, Marco Aurélio, Meditações. Cara, é incrível. É assim, um guia prático da vida. Ele é... Putz! Cara, não tem como eu falar dele sem dar spoiler, cara. Pensa assim. O que é que você tem que fazer para ter uma vida plena e feliz? E o troço funciona. Putz, vai ler Marco Aurélio, velho. Ele faz uns questionamentos muito bacanas sobre a vida da gente. Como é que a gente vive uma vida plena? Como é que a gente vive uma vida digna? O que é ser digno? Cara, é muito incrível. Bom, se ninguém mais vai fazer nenhum comentário, a gente vai encerrar essa gravação. Ela vai ser colocada para vergonha alheia minha e de todos nós
Assim que o Meet disponibilizar a gravação, eu vou colocar no YouTube, que nem a gente fez na outra aula. Aliás, alguém conseguiu assistir a última aula que eu fiz assim, coloquei no YouTube? Sim, eu assisti. Sim. É uma bela porcaria, né? Tudo bom. Então, gente, última coisa para a gente encerrar aqui é o seguinte. Dica de amigo para você fazer essa prova, tá? Dica de amigo mesmo, de alguém que está interessado em vocês se tornarem as melhores pessoas possíveis, tá? A partir de hoje, assuma na sua vida que você é o protagonista da tua história, tá? A partir de hoje, assuma na sua vida que você é o protagonista da tua história. No livro Harry Potter, o protagonista é o Harry Potter. No livro Percy Jackson, o protagonista é o Percy Jackson. No livro do Sherlock Holmes, o protagonista é o Sherlock Holmes. Não é o Dr. Watson que vai resolver os problemas. Não é a Hermione que vai resolver os problemas, se bem que ela resolve um bocado. Não é o Annabelle que vai resolver os problemas. Não é a Sakura. O anime não chama Sakura, chama Naruto. Também chamasse Sakura, talvez até fosse melhor. Não, com certeza seria melhor. Mas a vida é tua. Assume o protagonismo da tua vida. Sério. Então, assim, não espera dica de professor, não espera ajuda de professor, não espera que o colégio venha com material de mão beijada para você. Daqui a pouco você está fora da escola. Daqui a pouco você vai ser ou universitário ou desempregado. Ou os dois, universitário e desempregado. E eu quero que você vença, eu quero que você tenha um desenvolvimento bacana, porque você merece. Todos nós merecemos. Eu já tive no mesmo lugar que vocês, sabe? Porque a minha família nunca foi uma família rica, sabe? A gente não era... Minha mãe é professora, meu pai é comerciante, então tira por aí que no estado do Ceará a gente não era rico. Mas a minha mãe me ensinou uma coisa que é a mais pura verdade. Com estudo você chega longe. É o estudo que me colocou na Secretaria de Educação, é o estudo que está bancando meu salário, é o estudo que está bancando quem eu sou hoje, é com o estudo que eu tenho tudo. Então, assim, foi uma escolha consciente que eu fiz muitos anos atrás de dedicar a minha vida a me tornar uma pessoa melhor. Faça isso. Assuma a responsabilidade da sua vida. Pegue todos esses conceitos que a gente estudou até agora de ética, de moral, de filosofia, de política, de diabo a quatro, e coloque isso para funcionar na tua vida. Decida pelo caminho certo e não pelo caminho mais curto. Decida para fazer aquilo que é correto para você e para os outros. Decida vencer sem prejudicar os outros. Decida vencer sem roubar, sem trapacear, sem mentir, sem passar os outros para trás. Decida ter deitar a cabeça no travesseiro à noite e poder dormir com a certeza de que você fez tudo que você podia. Sabe, não encerre seu dia. Na verdade, todas as atitudes que eu estou falando, Davi, são atitudes políticas. O problema é que no Brasil os políticos roubaram da gente a ideia de política e transformaram numa coisa ruim, mais ou menos como o pessoal que defende o presidente da República roubou da gente o prazer de usar a camisa verde e amarela da seleção. A camisa não tem culpa, né? Então, assim, a vida toda vocês ouviram que vocês não são nada nem ninguém, porque vocês são filhos de escola pública. A vida toda vocês ouviram que vocês não vão ser nada nem ninguém, que vocês vão trabalhar ou de babá, ou de limpador de chão, ou de lavador de prato, ou assim, muito você vai chegar a trocador de ônibus. Mentira. Você passou a vida toda ouvindo isso, e eu tenho um semestre da tua vida sussurrando no teu ouvido, tentando te convencer do contrário. Você é digno. Você é digno. Você tem um lugar de ouro ao sol esperando você lá fora.
E esse lugar, ele é seu. Você só tem que ir lá pegar. E eu digo para você, vá pegar o seu lugar no sol. Mas o único jeito de pegar o teu lugar no sol, já que você não é lindo. Então, as meninas aqui são bonitas, tem uns rapazes que são mais bonitos ainda, mas vocês não são modelos. Então, se você não é modelo, se você não é rico, se você não tem herança, o único jeito de você crescer na vida é estudando, é trabalhando muito duro. Não tenha medo de trabalhar duro. Tá? É isso, gente. Estou encerrando oficialmente a nossa transmissão.